Olá a todos, eu sou o Danilo e você está no Live Tops. Informações, curiosidades, tudo num só lugar. Para você que não é inscrito, aproveita e se inscreve que assim você não perde nenhuma novidade. Portas e janelas se abrindo, risos fantasmagóricos e objetos com vida própria. As casas mal-assombradas estão espalhadas em todos os países. Se você gosta de destinos com histórias arrepiantes ou pontos turísticos com histórias de atividades paranormais, com certeza vai adorar saber que existem casas mal-assombradas no Brasil. Isso mesmo. E alguns desses lugares tiveram acontecimentos tão bizarros que ajudam a reforçar as lendas urbanas locais, o que torna os destinos ainda mais aterrorizantes. Aparições enevoadas, risos distantes, objetos que flutuam e portas se mexendo são alguns dos eventos sobrenaturais que são relacionados a esses lugares. Veja onde estão algumas das casas mal-assombradas no Brasil e suas histórias. Castelinho do Flamengo, onde fica na Praia do Flamengo sem número, no Flamengo, no Rio de Janeiro. O Castelinho do Flamengo, onde hoje funciona um centro cultural, abriga em seu interior uma história de muito sofrimento. No fim do século XIX, período em que ele foi construído, residia lá uma menina órfã, que era cuidada pelo advogado da família, que a torturava e a mantinha trancada na torre. Cansada dessa vida, a garota se suicidou. Diz a lenda que até hoje é possível ouvir risadas infantis e barulhos estranhos, além de aparições de vultos. O castelinho fica no quarteirão de trás da Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro, próximo ao posto 2, perto da estação de metrô Flamengo, que pertence às linhas 1 e 2. A Emparedada da Rua Nova, onde fica na Rua Nova número 200, Santo Antônio, Recife. O local protagonizou uma das lendas urbanas mais assustadoras da cidade de Recife. No casarão número 200 da Rua Nova, uma mulher foi emparedada viva, a mando de seu próprio pai, um comerciante rico. Ela foi cimentada dentro do banheiro da casa após engravidar do amante de sua própria mãe. Depois do crime, o comerciante fugiu para Portugal e, ao regressar, chegou a morar no sobrado. Muitas pessoas dizem ouvir gemidos abafados, passos e sentir sensações estranhas ao passar na fachada do local. Também há quem tenha visto o espírito da mulher. A casa está localizada na ilha de Santo Antônio, considerado o coração de Recife, e cercada pelo rio Capibaribe, fazenda de Carandaí, onde fica a rodovia BR-040 em Minas Gerais. Durante o período escravocrata, residia na fazenda de Carandaí, interior de Minas Gerais, um homem sádico que gostava de maltratar seus escravos. Diz a lenda que um dia ele levou ao açoite uma mulher, que antes de morrer lhe rogou uma praga, afirmando que sua fazenda sucumbiria. Existem relatos que o espírito dessa feiticeira ficou preso na casa e se manifesta por meios de ruídos. Também é possível ouvir gritos, pedidos de ajudas, chicotes estralando e cana sendo produzida devido às almas que foram maltratadas no local. Ainda há quem diga que a real origem dos eventos sobrenaturais são dos escravos que foram enterrados na região após ser torturados. A Casa Misteriosa pode ser acessada pela BR-040 e está a 137 km de Belo Horizonte. Teatro Amazonas, onde fica Largo de São Sebastião, sem número, centro de Manaus. Pessoas flutuando, vultos, tábuas rangendo e correntes de ar muito frias. Esses foram alguns eventos paranormais presenciados por alguns funcionários do teatro. Além disso, vigias e cuidadores já afirmaram ter escutado risadas e vozes de pessoas vindo de camarins e camarotes. Eventos poltergeists, como objetos sumindo e aparecendo em outros lugares, também foram sinalizados. Moradores também afirmam que existem locais secretos no museu, que eram frequentados pela elite da cidade, o que aumenta ainda mais o mistério. Se quiser conhecer o Teatro Amazonas, fica no centro de Manaus, e a melhor maneira de chegar é por meio das linhas de ônibus. Mercado Modelo, onde fica Praça Visconde de Cairo, sem número, Comércio Salvador, Bahia. Tudo parece bem durante a correria do dia a dia, em um dos mercadões mais populares do Brasil. Mas quando os fregueses vão embora, os trabalhadores e comerciantes do local afirmam escutar pedidos de socorro vindos do subsolo do mercado. Reza a lenda que antigamente, pessoas escravizadas eram mantidas e trancadas, torturadas e mortas. Além de suas vozes, algumas pessoas também disseram ter escutado chicotes estalando e correntes balançando. O famoso Mercado Modelo se encontra na região central da Cidade Baixa e é possível chegar lá a pé, de pontos turísticos como o Elevador Lacerda, Baía de Todos os Santos e a Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Prata. A Casa das Sete Mortes, onde fica Rua Passo, número 24, Pelourinho, Salvador. Um belo casarão de época colonial parece ser inofensivo,
mas em seu interior carrega uma energia arrepiante devido à sua história e os eventos sobrenaturais que lá acontecem. Foi lá em 1755 o padre Manuel Pereira e 3 de seus criados foram mortos a facadas. Anos depois, uma família inteira teria sido envenenada por uma mulher escravizada. Até hoje, moradores afirmam que é possível escutar sussurros e pessoas passando pelo local. Janelas e portas que batem e fecham e aparições também foram eventos relatados. A casa fica próxima à região do Pelourinho e algumas quadras da Avenida França, que dá acesso a diversos serviços turísticos e de pontos como o Forte São Marcelo e da Igreja do Santíssimo Sacramento do Paço. Fazenda Capão Bonito, onde fica, Estrada de Sidrolândia. Na metade da década de 1930, uma mulher se suicidou na fazenda do Capão Bonito, em Mato Grosso do Sul. Desde então, fazendeiros próximos ao local afirmam que eventos estranhos acontecem, desde objetos flutuando até panelas caindo no chão. Isso sem contar as portas se mexendo sozinhas, sem nenhum sinal de ventania. Moradores também afirmam ouvir barulhos de choros e gemidos e alegam que a casa é mal assombrada até hoje pelo atordoado espírito da mulher. A propriedade privada fica em um desvio na estrada MS 455, que leva em direção a Campo Grande. E aí, teria coragem de visitar uma dessas casas ou até mesmo passar a noite?